Fala pessoal, sou Renato com você, seu nerd professor, eu sou o professor nerd, você decide. Você sabia que a Casa do Dragão é baseada no livro Fogo e Sangue do George R.R. Martin? Sabia não? Nem os roteiristas da HBO. Depois do episódio 6 da segunda temporada, Os Plebeus, fica evidente que não vemos mais uma adaptação, mas sim uma série baseada na obra dele. Mas isso é ruim? Não necessariamente. Vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo e as principais mudanças que estão atormentando os fãs. Vem comigo. Eu não sou o mais furioso dos puristas, sinceramente, depois de A Roda do Tempo, Os Anéis de Poder e The Boys, nada mais me assusta quando falamos em adaptações. Mas quando vemos mudanças drásticas acontecendo em uma série que mantinha uma certa linha de adaptação, e essa durou por quase 2 temporadas, não tem como a gente não falar sobre isso. E o episódio 6, Os Plebeus, que a gente viu nesse domingo, foi um ponto de ruptura com um modelo que até então estava sendo trazido pela HBO Max. Até agora, as mudanças eram mais licenças poéticas, como por exemplo a amizade entre a Alicent e a Rhaenyra, que nos livros praticamente não existe. Mas depois desse episódio, a coisa desandou. Não que tenha ficado ruim, só não é mais fogo e sangue. Muitas das regras instituídas pelo próprio autor foram subvertidas, por algum motivo que às vezes não faz sentido, pelo menos para mim. Hoje eu vou falar das mudanças que aconteceram nesse episódio, como por exemplo, a relação da Rhaenyra com a Mysaria, ou a relação de um cavaleiro com o seu dragão, que vocês sabem são as duas maiores questões que foram alteradas nesse episódio. Mas vamos por partes. Primeiro vamos falar sobre os verdes, porque em Porto Real a comida está em falta e a cidade está a ponto de explodir. Por isso vamos ver o Aemon agindo firmemente para tentar romper o cerco Velaryon, mas de uma forma bem burra. Ele vai então mandar o Lord Tywin buscar um acordo com a Triarquia, para que os barcos possam vir e lutar contra os navios Velaryon, certo? Mas por que ele simplesmente não monta na Vhagar e taca fogo nos barcos? Boa pergunta. Antes ele não fazia isso porque ele tinha um certo medo de enfrentar a Meleys e a Syrax, tudo ao mesmo tempo. Mas agora não tem mais Meleys, e a forma como ele age nesse episódio mostra que ele também não tem medo nem do Daemon e do Caraxes. Com certeza ele não teria medo da Rhaenyra e da Syrax. Alô, roteiristas da HBO! Tá ficando feio essa forçação, hein? Mas o Aemon, ele realmente é o regente. Ele mostra ser muito mais forte que o Aegon e suas ideias não são apenas birra de criança. Porém, apesar dele falar que não teme o Daemon, ele não pretende enfrentar o tio abertamente. Primeiro ele manda Sor Cole para as Riverlands, agora com o exército dos Lannisters, que foi reunido pelo gêmeo do Sor Tywin. Há um detalhe extremamente importante aqui, é que o exército dos Lannisters tem 2 leões. Porém, somente Lord Larys Pé Torto é quem apoia essa jogada do Aemon. Claro que o Larys tem lá suas intenções, que ficam evidentes mais tarde quando ele tenta forçar o regente a escolher uma mão. Dá certo porque o Aemon escolhe, mas, cara, não era quem o Larys esperava. Essa cena é um dos pontos altos do episódio, porque o Larys fica todo, meu Deus, eu não imaginava. E aí o Aemon chama ele de imbecil. Muito bom. Quase que eu gostei do Aemon aqui. Não para servir como mão. Seu imbecil. No fim, ele manda chamar o avô, o Sor Otto, para ser mão. Você achou que o Sor Otto estava perdido? Só que não, o velho tá voltando. Mas sabe quem pode ter dado uma ajuda nisso? Mesmo que indiretamente? A Alicent. Porque depois do Aemon mandar ela ir pra cozinha, ela manda a real pra ele nessa cena. Os ultrajes da sua infância ainda não foram suficientemente vingados. Acho que depois disso ele deve ter dado uma baixada na bola e percebeu que precisava de alguém mais experiente. Assim como eu percebi que você ainda não clicou no gostei. Então aproveita para curtir o vídeo agora. Senão depois você vai esquecer, que eu tenho certeza. É 1 segundo só, um clique. E se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdson. Aqui eu falo de filmes, séries, livros, animes e mais. Então já se inscreve aqui no canal, que eu sei que você vai gostar, e ativa o sino das notificações para sempre ficar por dentro quando um novo vídeo sair no canal. E olha só, são 3 vídeos por semana.
E se quiser me ajudar a bombar mesmo, então você pode se tornar um membro. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, você vem fazer parte desse grupo de apoiadores que vão receber aqui vídeos antecipados, vamos ter lives exclusivas, tem emojis para você usar nas lives, deixar os seus comentários, então não perde tempo. Ou você pode então mandar uma contribuição pelo Valeu. É simples, clica aqui no botão Valeu e aí o seu comentário fica em destaque e você ajuda a manter o canal a toda. Se não puder fazer nada disso, não tem problema. É só você compartilhar o vídeo que você já ajuda pra caramba também. Muito obrigado mesmo. E ainda no lado verde nós temos o Aegon recobrando os sentidos. O cara tá todo detonado, a perna dele nunca mais vai ser a mesma e ele tá bem queimado. E numa conversa entre ele e o irmão, vamos ver que o Aegon não é tão burro quanto parece. Porque ele finge não lembrar o que aconteceu lá em Pouso das Gralhas. Mas ele lembra muito bem. O Aemon tocou fogo nele com a Vhagar, né? Ele tentou matá-lo. E ele deve tentar de novo. A menos que Lord Larys coloque o seu plano em prática antes do que esperamos. Nos livros, o Pé Torto ele vai ser responsável por tirar o rei ali às escondidas de Porto Real durante um determinado momento. Ele salva o cara. Mas eu acho que na série a gente vai ver isso acontecer um pouco mais cedo. Afinal, se o Aegon não sumir logo, o próprio Aemon vai colocar o cara pra fora do trono. E também vamos ter uma menção ao filho mais novo de Viserys e Alicent, quando a viúva conversa com o irmão. Ali eles falam sobre o Daeron. Ele tá com 16 anos e ele é praticamente o oposto dos irmãos. Ele é corajoso, ele é audaz, ele é sincero, leal e não é nada mimado. E até a Alicent sabe que estragou os dois mais velhos. Ela fala isso aqui. Agora vamos ficar na espera da chegada desse jovem, que eu acho que só vai acontecer lá na terceira temporada. E você o que acha? Quem seria um Daeron ideal na sua opinião? Comenta aí pra mim. E agora vamos falar dos pretos, começando pelo Daemon, que na verdade eu nem sei se ainda é preto. E vamos falar a real, já deu, né? Quer dizer, na verdade já deu lá no episódio 4 dessa história de loucura, autopiedade do Daemon. Cara, que coisa chata. Ele não faz nada, são 3 episódios do cara só viajando e sonhando, cheio de autopiedade, autodestruição. Muito chato! De novo ele vai estar na sala do trono chorando com o irmão pelas merdas que ele fez, se arrependendo. Sim, tá, todo mundo já entendeu. Depois ainda tem mais uma cena dele com a Alice, onde a bastarda de Harrenhal parece ter poder sobre o cara. Eu sei, ela é uma feiticeira, blá blá blá, tudo bem, ok. Mas, cara, podia dar algum desenvolvimento, né? A única coisa que acontece é a morte do Lord Grover Tully. O Daemon vai gostar disso e a gente vai descobrir que foi a Alice quem fez isso acontecer. Nos livros, galera, o velho Grover ele dura até o final da dança. E Correhill não levanta a bandeira de ninguém. Pelo menos até que os garotos erguem os seus estandartes depois da morte do Lord Grover, né? Bem tardiamente, e eles correm para a batalha. E lá eles vão enfrentar as tropas Baratheon na Batalha da Lã. Mas agora eu acho que eles vão alterar isso, provavelmente vamos ver o pessoal ali se enfrentando um pouco mais cedo do que nos livros. E eu espero sinceramente que no próximo episódio o Daemon faça alguma coisa. Que queime alguém, que ataque algum castelo, sei lá. Senão, cara, o cachê do Matt Smith foi totalmente jogado fora nessa temporada. Em Pedra do Dragão tem algo a mais acontecendo, algo muito importante. E não tá vindo da rainha, pra variar. E nem do conselho, e nem da mão também. Na verdade, a única pessoa que realmente está lutando essa guerra é a Verme Branco. A Missária, a senhora dos sussurros de Rhaenyra. A mulher sabe o que afeta a plebe. Assim ela bola um plano muito interessante, mandando provisões pelo Água Negra para a população que a gente sabe está sitiada e quase está sem comida. A tática parece que vai dar certo, mas a gente vai ver o Hugh e o Ulf ali pela cidade ficando cada vez mais irritados contra a coroa. E o Raymond não entende isso. No caso, eu gostei dessa parte. Apesar de nunca ter visto uma tática dessa em momento nenhum da história, né? Dar comida para o povo que você está sitiando. Coisa de roteirista que não conhece a história e nem táticas de batalha medieval. Por outro lado, eles fecharam o Água Negra, mas a cidade não está sitiada, porque por terra ela está aberta, então comerciantes poderiam entrar e sair por ali. Parece que os roteiristas não entendem muito de táticas medievais, de guerra ou de escrever alguma coisa, sei lá, esses roteiristas estão muito ruins mesmo. E vamos falar sobre essa cena. Pessoal, assim, vi muita gente falar muito mal disso, que foi desnecessário, que isso, que aquilo, mas estamos falando das Crônicas de Gelo e Fogo, então não. Ainda foi
leve demais, podia ter sido muito mais pesado. Então, não vejo problema nenhum. Nos livros, nós não temos essa relação entre Rhaenyra e Mysaria sendo colocada de forma aberta. O que acontece é que após alguns eventos que vão acontecer mais pra frente, que eu não quero dar muito spoiler, o Daemon vai abandonar totalmente a sua condição de marido e a Rhaenyra fica sozinha com os filhos. Pode ter acontecido algo entre ela e a Mysaria ali? Pode, apesar de que nos livros nem o cogumelo levanta essa opção, porque a Rhaenyra preferia comer do que você sabe. Mas também em meio a tudo isso temos a semeadura, ou o que eles vão adaptar como sendo essa parte da história. Se você quiser conhecer realmente como aconteceu a semeadura, eu tenho um vídeo completo sobre as sementes do dragão. Tá aqui no card, ok? Na série, no lugar de um édito público convocando qualquer um que tenha a coragem de tentar montar um dragão, eles vão analisar as árvores genealógicas e chamar só aqueles que eles acham que tem chance de montar o dragão. Ou melhor, eles já fizeram isso, porque a Rhaenyra, ela tá sendo retratada como uma fraca. Ela, sério, sinceramente, ela tá muito fraca, mas tão fraca que depois da morte ali por churrasquinho do Sir Stephen Darkling, eu duvido que ela vá chamar mais alguém ou vai sequer permitir que qualquer outro tente novamente. Eu até acho que a forma como foi adaptado não é todo ruim. É diferente do livro? Ok, mas pensando friamente, fazer um chamamento público convocando qualquer um é meio estranho, sendo que dragões são a grande arma dos Targaryens. Se fosse eu nunca daria chance de outras casas, algumas até não tão honradas ou leais, de terem a chance de montar esses animais. Por isso, eu acho que a forma como a série adaptou faz sentido, mas não é como está nos livros. Agora temos outra mudança que eu falei lá no começo do vídeo e que chegou a hora da gente falar. Primeiro vamos falar da substituição de Urtigas, ou Needles no original em inglês, pela Rhaena, a filha do Daemon com a Laena. Nos livros, quem monta o roubo-ovelha é uma jovem bastarda de Pedra do Dragão, uma órfã. A jovem ganha a confiança desse dragão, o roubo-ovelha, né, ou Ship Stealer no original, levando uma ovelha por dia pro bicho até que ela ganhasse a confiança dele. E depois ela vai se aproximar muito do Daemon. E aqui eu vou dar um baita spoiler sobre o que vai acontecer. Se você não quer ouvir, muta o vídeo aqui que eu aviso, vou botar uma legenda quando o spoiler terminar, beleza? Vai lá, eu espero. Daemon e Urtigas vão para Harrenhal depois de tomarem Porto Real. Lá eles vão se tornar amantes, ou pelo menos acham que sim. E quando Ulf e Hugh Martelo traem os pretos lá em Tumbletown, a Rhaenyra manda prender todos os bastardos das sementes que montam dragões. O Daemon vai ser contra essa ordem e ele vai ajudar a Urtigas a fugir com o roubo-ovelha e eles nunca mais vão ser vistos. No caso, a Urtigas e o roubo-ovelha. Porque o Daemon vai finalmente sair de Harrenhal para enfrentar o Aemon e a Vhagar. Agora, com a Rhaena se tornando a montadora de roubo-ovelha, que é o que vai acontecer, não temos esse plot, porque ela não é uma bastarda. Eu quero ver como é que vão mexer nisso. De repente a Rhaenyra vai dar uma ordem para prender o Daemon e toda a sua prole, mas aí a Baela vai entrar como nessa situação? Não sei, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Porque estão criando uma forma do Daemon, ele agora é um terceiro rei, porque vocês viram que ele enfrenta o castelão de Harrenhal, ele, né, até fala que o cara pode ser um traidor da própria Rhaenyra contra ele, então tá complicado isso. Vamos ter que ver como é que os roteiristas vão tentar explicar esse nó que eles próprios criaram. Pode ser que de repente eles coloquem a Rhaena e o Daemon lutando juntos contra a Vhagar e no final o roubo-ovelha morra, mas a Rhaena não. Ou de repente a Rhaena morre também, porque foda-se o que o autor escreveu, né? Vai fazer o quê? Foda-se. E aqui acabou o spoiler, tá? Pode ligar o som de novo. E agora vamos falar da segunda mudança. Na série, os dragões reivindicam os cavaleiros e não o contrário. É o quê? Que doido. Dragões aqui são quase varinhas, porque eles que escolhem o bruxo. Sério, galera, a cena do Ship Stealer voando por casco e seguindo o Adam é muito legal, muito plástica, tá? Muito bem construída. Sinceramente eu gostei, mas assim não faz sentido nenhum. E na minha opinião é um soco na cara do Martin. Sinceramente, se eu sou o Martin, eu mando tirar o meu nome da série e acabo com tudo. É muito dinheiro. Pensando assim, acho que eu também deixaria. Eu sinceramente, eu achei a cena legal, ela é legal. Mas essa mudança de todas é a que eu achei mais idiota até agora. Não, pera. Ela fica em segundo lugar, porque ela perde lá pra papagaiada do Patati e do Patatá no primeiro episódio. Ou não?
Não sei, o que vocês acham? Qual foi a mudança mais idiota que os roteiristas fizeram? Aquela bobajada do Patati Patatá no primeiro episódio ou o dragão que escolhe um montador? Comenta aqui embaixo pra mim. Em todo caso, o Adam tá lá todo cagado e o Fumaresia tá lá assim, ó. Calma, garoto, seja homem, monta aqui, meu jovem. Cara, não faz sentido. E a minha nota para o episódio vai ser 6,5. Porque assim, tem algumas bobagens, mas eu gostei dele. Foi bem parado, mas tivemos algumas mostras do que poderemos ver a seguir. Tem novos dragões chegando, apesar de que, assim, eu não sei se a gente vai ver o Vermithor e o Asa Prata ainda nessa temporada. Quem sabe lá no último episódio. E eu não posso esquecer da fuga da Alicent e da Helena. Elas precisam fugir de uma turba faminta e cheia de ódio quando estão no Grande Septo de Baelor. E ali, os idiotas da Guarda Real que o Aegon colocou lá só porque era um amigo dele, fazem uma merda atrás da outra. Inclusive, um deles vai amputar a mão de um aleatório qualquer ali que estava segurando a Alicent. Ou será que esse cara não é tão aleatório assim? Quem sabe ele não vai ser importante no futuro. Eu não vou te contar, porque também é muito spoiler nesse vídeo, né? Mas eu posso te dizer que se ele for quem eu tô pensando que ele pode vir a ser, a Rhaenyra vai sofrer por causa dele. Mas me conta aí, o que você achou do episódio 6 da segunda temporada de A Casa do Dragão, Os Plebeus? Eu leio todos os comentários e respondo todos também. Lembra do seu like, da inscrição e de compartilhar esse vídeo com geral. Quarta-feira agora tem vídeo sobre A Casa do Dragão, hein, galera? Forte abraço e se cuide.